Economia. Saíram os dados da produção industrial. Vamos falar com a Denise Campos, de Toledo. Denise, o resultado já era o esperado? Olha, veio um pouco melhor do que o esperado para o mês, viu, Karina? Nós tivemos aí um avanço da produção industrial de 8% no mês de julho. É o terceiro mês consecutivo de recuperação. Então, por isso que até a equipe econômica fala muito numa recuperação em V da economia brasileira. E está vindo uma recuperação rápida, que nós chegamos no fundo do poço, especialmente no segundo trimestre. Agora, o problema é que isso não compensa ainda toda a perda acumulada. Nós tivemos, então, essa variação de 8%, mas sobre julho do ano passado, a queda de 3%. No acumulado do ano, a produção industrial ainda está no nível 9,6% mais baixo. Vale lembrar que entre março e abril apenas, que foi o início da pandemia aqui no Brasil, a perda foi de 27%. E tem um outro problema específico em relação à indústria, que já há bastante tempo ela veio patinando no processo de retomada. Desde a recessão, ela teve um momento de recuperação mais forte antes da greve dos caminhoneiros e depois da greve dos caminhoneiros, quando a produção despencou, aí veio com altos e baixos, sem conseguir engatar um movimento contínuo de recuperação. Tanto que a queda em relação ao mesmo mês do ano anterior, esse tipo de comparação registrou o 9º resultado negativo consecutivo. A produção industrial agora em julho, mesmo com essa recuperação de 8%, ainda ficou 3% abaixo de julho do ano passado. Mas, sem dúvida alguma, é uma sinalização positiva. A gente tem recuperação de bens de capital, que é uma coisa muito importante para sinalizar alguma retomada de investimentos que o Brasil precisa. No PIB, por exemplo, veio uma decepção, porque o nível de investimentos ficou em apenas 15%, que é muito baixo. Agora, bens de capital subiu 15% em relação ao mês anterior. O que puxou mais a recuperação foi o setor de veículos, aí com avanço de mais de 40%. Está tendo uma recuperação muito forte, porque parou totalmente antes, né? Então, a sinalização é positiva. A gente tem um processo de retomada e ver qual vai ser o fôlego num prazo mais longo, né? Só que a grande expectativa do dia, né, a apresentação da proposta da reforma administrativa. O que a gente pode esperar, Denise? Olha, sem dúvida alguma, essa é a grande expectativa. Veio meio de surpresa, porque a gente estava vendo muita discussão em torno de reforma tributária, proposta do governo de Renda Brasil, desoneração, uma série de coisas. E a reforma administrativa estava lá, engavetada desde o final do ano passado. E agora já começa a ser apresentada. Foi apresentada primeiro para as lideranças, vai ter uma apresentação formal daqui a pouco pela equipe econômica e depois a formalização da apresentação mesmo no Congresso. Não vem com a amplitude que se imaginava, porque não deve ter impacto de curto prazo nas contas públicas, mesmo se for aprovada com rapidez, o que é difícil. Vai ter muita resistência do funcionalismo, porque não mexe com quem já está trabalhando, quem já está no setor público, né? Então, não tem esse impacto direto sobre as contas, melhora as expectativas. Mesmo assim, haverá resistência com a quebra da estabilidade em alguns segmentos, mas tem algumas mudanças que são importantes, por exemplo, evitar aquela aposentadoria daquele funcionário que cometeu alguma irregularidade, ele se aposenta com a aposentadoria normal, ele fica em casa recebendo um bom salário, uma boa remuneração. Depois tem a progressão de carreira muito rápida também, que leva à elevação muito forte de salários, isso deve ser interrompido, e o governo vai jogar para o judiciário e também para o parlamento a definição de reformas próprias. Inclusive, a Câmara já está discutindo também uma proposta para os próprios funcionários. Então, a gente pode ter aí a sinalização de uma reestruturação importante do Estado, tirando muito do inchaço, da gastança excessiva com o pessoal e buscando, mais do que tudo, eficiência. Então, vamos aguardar agora a apresentação e depois toda a discussão que teremos. É uma matéria bastante polêmica, Karina. Com certeza. E agora, para fechar, Denise, em 30 segundos, como que está o mercado hoje? Olha, o mercado relativamente tranquilo no exterior, vieram alguns dados mais favoráveis, emprego nos Estados Unidos decepcionou um pouco ontem, mas tem discussões em relação a novos pacotes e indicadores positivos na Europa, então tudo isso cria um ambiente favorável do mercado. Aqui no Brasil, o dólar abriu os negócios com uma leve alta, não é tendência ainda, porque vai acompanhar exatamente essas novidades que vamos ter ao longo do dia. Obrigada, Denise, pelas informações.